Muito bem, vamos lá. Passar pelos exercícios aqui, então, hein? Vou começar no Fuja presencial. A gente falou de testes de hipótese, por último, intervalo de confiança e teste de aderência, sendo que a gente quase nem falou de intervalo de confiança no Fuja presencial. Então, aqui, nas aulas de exercício, eu vou começar pelo intervalo de duas populações. Aí eu vou fazer um vídeo, vou parando, vou fazer outro vídeo, vou parando, vai ter um vídeo por exercício. Vou resumir muito, porque essa é a aula de exercício, tá? Então, nós temos um parâmetro a ser medido, no caso, média populacional, nesse exemplo aqui. E a gente tem agora dois grupos. Na sua P1 você tinha um grupo só. Agora a gente tem duas médias e quer comparar se elas são iguais ou não. E aí, a gente pode construir um intervalo que contém a diferença entre a média do grupo A e a média do grupo B, o parâmetro que a gente não conhece. Então, eu vou fazer uma amostragem, vou ter um x barra A, média amostral do grupo A, x barra B, média amostral do grupo B. Vou fazer uma série de contas e vou chegar com um intervalo, que está aqui nessa fórmula. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor aqui. Pronto. Vai ter um intervalo. Este intervalo vai ser o quê? Limite inferior, limite superior. Vai ser um range, né? O que você vai fazer com isso? Bom, você vai saber que a verdadeira diferença entre as médias está naquele range com 95% de confiança, com 90% de confiança. Beleza. O exercício pode te pedir o intervalo, te perguntar sobre ele, ou ele pode falar, meu, o que você pode dizer sobre esse resultado? E eu vou tentar interpretar no próximo, fazendo o exercício. Mas, basicamente, a gente está falando de um cálculo de estatística que vai te dar dois valores, um limite inferior e um superior. O verdadeiro valor do parâmetro está lá dentro com 90%, 95%, com alguma taxa de confiança que você determinar. Beleza. Nós temos três casos, na verdade, importantes. Isso aqui vai acontecer no teste de média também, mas eu vou só citar e a gente vai ver o que o exercício pede. Mas a gente tem o caso em que eu construo um intervalo conhecendo o desvio padrão populacional do grupo A e do grupo B. Isso aqui raramente acontece, mas num enunciado de uma prova pode acontecer. Você vai ter uma fórmula. Você pode não ter estes dois valores, mas ter a informação ou poder supor que eles são iguais. Eles são desconhecidos, mas são iguais. Eu falei um pouquinho sobre isso lá no Fuja Presencial. Qualquer coisa, vai na parte de teste de hipótese de duas médias, que eu falo bastante disso. E no vídeo do YouTube também. Se você está perdido aí vendo de última hora, isso é um bom recado. Esse é o pior caso, quando os dois desvios são desconhecidos, eu considero eles desiguais. Aí vai dar muito trabalho, mas tudo bem, você vai calcular. São esses os três casos de uma diferença de médias colocada no intervalo de confiança. Vamos ver o exercício 6 aqui do material. Os dados abaixo foram coletados em duas empresas diferentes e referem-se ao tempo em minutos que profissionais gastam com pesquisas na internet em um determinado dia. Então, tem na empresa A, empresa B, um certo profissional da empresa A gasta 12,2 minutos com pesquisa na internet. Aí um outro cara lá da empresa A gasta 13, 11,5, tal, e eu tenho 9 funcionários da empresa A. A empresa B eu tenho outros caras e eles têm outra média. E aqui, eu acho que vale, né? Você vai ter testes na sua prova, não é isso? Ela é teste, não é? Vai ser alternativas, não é isso? Uhum. Sim. Boa. Então, como vai ser teste sua prova, caso não dê tempo, tem algumas coisas que você já tem que sacar aqui. Eu tenho a empresa A e o tempo dos caras na empresa A, e a empresa B e o tempo dos caras na empresa B. Dá uma olhadinha, vê se está meio parecido, sabe? Ó, aqui está no 12, no 13, no 11, no 13, vai, estou aproximando com uma casa aqui. No 10, no 8. Beleza, as coisas estão de 8 até 13 ali, deve estar em volta de 10, 11, por aí. A média do grupo A. Olha o grupo B, ele parece naturalmente maior. Não sei se vocês conseguem ver o que eu vejo, é um olhar meio clínico que eu tenho aqui, mas de cara eu já estou vendo que o grupo B tem uma média maior que a do A. Isso pode já ser um indicativo de que as médias são diferentes. Eu nem vi o enunciado, nem vi o exercício, o gabarito, mas se eu não tivesse tempo na hora da prova, eu chutaria que as coisas são diferentes. Colocaria um intervalo de confiança
que não contém o zero, ou que tem um valor maior para B do que para A. Enfim, começa a se acostumar, agora que você está indo para a prova, a bater o olhar meio clínico, assim, isso é importante. Suponha que o desvio padrão do grupo A é 2,3, 2,3, e o desvio padrão do B é 3, desvio populacional. Construa um intervalo de médias com 95% de confiança e interprete os resultados. Aqui a gente adaptou para interpretar os resultados, em vez de deixar itens, né? Aí vamos lá. Você vai ter aquela fórmula que você conhece os desvios. Então tem uma fórmula bonitinha, ela está até aqui. A fórmula tem a média do grupo A, a média do grupo B, desvio padrão ou variância do grupo A aqui, variância do grupo B, NA e NB. Número dos elementos no A, são 9 pessoas. Número no grupo B, são 10 pessoas. Tranquilo. Média no grupo A, 10,92. Você vai fazer essa conta lá na hora, vai dar 10,92. Média no grupo B, 14,62. Beleza, um pouquinho maior. Diferença de médias, que é um termo da fórmula aqui. X barra A menos X barra B, deu menos 3,69. Tudo bem. O que falta nessa altura? Eu vou construir um intervalo de confiança, eu tenho, para médias, né? Então eu tenho a média do A, a média do B, tem um parâmetro de dispersão, a variância do A, a variância do B, tem um número de elementos do grupo A e do grupo B, tranquilo, e falta uma questão de probabilidade, né? É esse termo, Z, de alfa sobre 2, que vai estar dando conta de garantir aquela coisa da confiança. Então, se é um intervalo de 95% de confiança, o que você tem que saber, já vindo da sua P1, é que a confiança está aqui no meio, ela é o tal do 1 menos alfa, então fica alfa sobre 2 em cada borda. Isso é, se eu construir um intervalo com 95% de confiança, eu tenho 95% no meio, eu tenho que ter uma caudazinha, um valor da normal padrão, o Z, que tenha só 2,5% à sua direita, porque o intervalo ele é construído simetricamente, né? Então precisa ter 2,5 numa borda. Aqui, voltando para o exercício, a gente já pegou o valor do Z de 2,5%, que dá 1,96. Aí você tem que ver como você vai pegar esse número na hora da sua prova. E aqui não tem muito segredo, de fato. Você vai botar na formulação e vai chegar com um resultado. E é isso que eu quero interpretar com vocês. Mas não sei se eu corri demais, mas me digam. Tá fazendo sentido? Vocês que estão aqui? Tá. Para Alice, tudo bem? Pessoal que tá aí, Rafa, André, Edu, Guilherme, enfim. Falem comigo aí. Boa. Estão dando uns joinhas aqui. Ótimo. Então tá. Com esse resultado em mãos, eu não sei como ele vai te cobrar. Ele pode te cobrar o enunciado. Ó, calcule o intervalo e aí ele bota o intervalo nas alternativas. Tudo bem. Mas ele pode te cobrar o seguinte. Construa o intervalo e me diga se eu tenho evidências, se as médias são diferentes ou não. É um tipo de coisa assim, você não está testando hipóteses, mas esse intervalo de confiança te diz muita coisa. Tentem interpretar aqui comigo. Eu tenho uma média do grupo B de 14, e eu tenho uma média do grupo A de quase 11. Me parece que a média do B é maior que a média do A, pelo menos a nível da minha amostra. Tudo bem. Eu construo um intervalo. O menor valor da diferença entre MA e MB, pelo meu intervalo, é menos 1,3. E o maior valor de discrepância, de diferença entre eles, é menos 6. Então, no mínimo, assumindo esse intervalo aqui, né? No mínimo, o MB é 1,3 maior do que o MA, né? No mínimo. Reparem, nesse intervalo, o zero não está contido. Não é um valor, não é um intervalo que sai do valor negativo e cruza para o lado positivo. Então, com 95% de confiança, eu sei que a diferença entre essas médias, ela ser totalmente negativa, nesse caso, me indica que o B possivelmente tem uma média diferente do A, maior possivelmente, mas o intervalo não conter o zero é o suficiente para você afirmar que as médias entre os grupos são diferentes. Isso é uma coisa sutil, e este é o motivo pelo qual intervalo de duas populações está na sua P2, já que a gente acaba comparando médias, e não na sua P1, que é onde caiu o intervalo de uma população.
Tudo bem com essa última parte? Muito doido? Dá para levar? Tá muito em cima da prova, não quero saber? Me digam, isso aí é um conceito importante do IC de duas populações. Tá tudo bem? Tá, beleza. Vamos lá. Vou parar essa gravação e fazer o próximo exercício.